Olá, galera! Hoje o projeto O Ensino de Genética Viagem ao Mundo Invisível vai mostrar para vocês como resolver as questões do quiz sobre síntese de proteínas que disponibilizamos nos nossos stories. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os seus amigos. E aí, vamos resolver juntos? Pare por um momento e observe suas mãos. Os ossos, pele e músculo que você vê são feitos de célula. Cada uma dessas células contém milhões de proteínas. Na verdade, as proteínas são blocos de construções moleculares fundamentais para todo o organismo da Terra. Nós temos a tendência de pensar na proteína como sinônimo de massa, né? Uma substância homogênea, algo que sua dieta deve conter em uma determinada proporção. Bem, vamos começar tirando essa imagem da cabeça, uma vez que a proteína não é uma única substância. Em vez disso, existem muitas e muitas proteínas diferentes em um organismo, ou mesmo em uma única célula. Elas existem em todos os tamanhos, formas e tipos que você possa imaginar. E é exatamente o tamanho único e específico dela que faz a sua função. Como essas proteínas são produzidas na célula? Para os principiantes, as instruções para produzir as proteínas estão escritas na forma de DNA da célula. Se essa ideia ainda é nova para você, volte nos nossos vídeos anteriores sobre DNA e RNA. Bom, vamos então para a nossa primeira questão do quiz. Complete as lacunas. A síntese proteica, conhecida como, tem início a partir da síntese do RNA mensageiro no processo chamado de. Em seguida, as moléculas de RNA se associam aos ribossomos para a finalização do processo. Vamos responder essa pergunta por partes? A primeira lacuna deve ser preenchida com o nome científico para o processo de síntese proteica. Lembra que falamos desse processo de transcrição e tradução no vídeo anterior? Então, quando o RNA mensageiro vai até o ribossomo e os RNAs ribossomais e tradutores realizam o processo de tradução, só que para o RNA mensageiro chegar ao ribossomo, ele precisa ser sintetizado aonde? Ah, vocês são muito espertos! Exatamente, ele fica no núcleo. E o processo em que o RNA mensageiro pega uma fita de DNA e codifica ela é chamada de transcrição. E como já vimos, esse RNA mensageiro é enviado para a nossa fábrica, nosso ribossomo, de proteínas, que fica localizada no citoplasma. Portanto, a resposta correta é a letra C. A sequência seria tradução, núcleo celular, transcrição e citoplasma. Nossa segunda questão perguntava: qual das questões abaixo fala sobre o processo de tradução? Acredito que após os vídeos passados e nossa introdução tenha ficado clara que o processo é o processo de tradução. Então vamos explicar um pouquinho mais a fundo como o RNA mensageiro é lido para produzir uma proteína? Os dois tipos de moléculas que são fundamentais para a tradução são o RNA transportador e os ribossomos. RNA transportadores, ou RNAT, são pontes moleculares que conectam os códons do RNA mensageiro aos aminoácidos que eles codificam. Em uma das extremidades de cada RNA transportador há uma sequência de 3 nucleotídeos, denominada anticódon, que pode se ligar aos códons específicos no RNA mensageiro. A outra extremidade do RNAT transporta o aminoácido especificado para os códons. O ribossomo proporciona um conjunto prático de compartimentos onde o RNA transportador pode encontrar seus códons correspondentes no molde de RNA mensageiro e entregar seus aminoácidos. Todas as células estão produzindo proteínas todos os segundos do dia. Cada proteína deve conter um conjunto certo de aminoácidos, unindo entre si na ordem correta. É um trabalho desafiador e que possui um chefe bem rígido. Ele analisa e corrige várias etapas do processo, para que nenhuma proteína realize o trabalho mal feito. Logo, nossa resposta correta é a letra B. O RNA mensageiro é descodificado para formar uma proteína. Nossa quarta questão foi um pouquinho desafiadora. Ela dizia: um cientista sintetizou uma proteína constituída por 112 aminoácidos. Neste caso, quantas moléculas de RNA mensageiro e quantas moléculas de RNA transportador foram usadas na sua biossíntese? Bom, vamos começar entendendo que o RNA mensageiro foi lá no DNA e copiou toda a sua receita para produzir um omelete, que seria a proteína. Ele, então, foi lá no nosso chefe de cozinha, o nosso ribossomo, e deu uma receita para ele. Só que para produzir um omelete são necessários 112 ovos, ou seja, 112 aminoácidos. E o fornecedor desses ovos é o RNA transportador.
mas ele tem os bracinhos pequenos e só consegue carregar um de cada vez. Portanto, seriam necessários apenas um RNA mensageiro com a receita completa e 112 RNAs transportadores para carregar todos os aminoácidos necessários. Então, a resposta correta é a letra A, uma molécula de RNA mensageiro e 112 moléculas de RNA transportador. Nosso verdadeiro ou falso dizia: toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Essa resposta é verdadeiríssima. As proteínas podem desempenhar uma ampla gama de funções em uma célula ou organismo. As enzimas atuam como catalisadoras nas reações bioquímicas, o que significa que elas aceleram as reações. Cada enzima reconhece um ou mais substratos, que são as moléculas que servem como material de base para a reação da catálise começar. Diferentes enzimas participam em diferentes tipos de reação e podem quebrar, ligar ou reorganizar seus substratos. Um exemplo de enzima encontrado em seu corpo é a amilase salivar, que quebra a amilose. É um tipo de amido, em açúcares menores. Outra categoria de proteínas são os hormônios, que são sinais químicos de longas distâncias liberados por células endócrinas, como as células da sua glândula pituitária. Eles controlam processos fisiológicos específicos, como crescimento, desenvolvimento, metabolismo e reprodução. Por exemplo, a insulina é um importante hormônio peptídico que ajuda a regular os níveis de glicose no sangue. Quando os níveis de glicose plasmática aumentam, por exemplo, após uma refeição, células especializadas do pâncreas liberam a insulina. A insulina liga as células do fígado e outras partes do corpo, fazendo com que peguem a glicose. Fora esses dois exemplos, as proteínas também desempenham um papel estrutural, como a actina, compondo diferentes estruturas como o citoesqueleto. Tem a função de transporte, como as hemoglobinas, que transportam substâncias do sangue. Enfim, são inúmeras possibilidades de papéis que as proteínas têm no nosso organismo. Por isso, a resposta é verdadeira. Toda enzima é sim uma proteína, mas existem vários outros tipos de proteínas. Que viagem, né? Então aproveita para estudar, não deixe de visitar o nosso site e nosso canal no YouTube. Curta esse vídeo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou por DM. E que tal compartilhar esse vídeo? Já pensou que esse conteúdo pode ajudar os seus amigos? Então aproveitem e até a próxima, pessoal!